Este é o programa Amanhã com Jesus. Vamos meditar juntos então? Miqueias capítulo 6, versículo 6 diz assim: Com que posso aparecer diante do Senhor, para me prostrar diante de Deus nas alturas? Posso me apresentar diante dele com oferta queimadas, com bezerros de um ano? Versículo 8: Ser humano, você já foi informado do que é bom, do que o Senhor exige de você, apenas que haja com justiça, que ame a graça e que ande em pureza para com seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse contexto do profeta Miqueias, a Bíblia ela vai nos revelar que o povo de Deus havia afastado ou distanciado-se da verdadeira adoração, do verdadeiro servir ao Senhor. O contexto vai nos mostrar que o povo estava somente exercendo as práticas meramente religiosas ou tradicionais. O profeta Miqueias, então, ele vai clamar a Deus, buscando a Deus uma direção, e ele pergunta: como que eu vou aparecer diante do Senhor e me prostrar diante do Deus das alturas? Olha, você que me ouve, a fé, a vida cristã, ela não pode ser, ou ela não deve ser, meramente rituais ou tradições religiosas na nossa vida. A fé, a adoração, a prática cristã, ela vai muito além do que rituais. O contexto faz com que Miqueias ele está contradizendo as práticas ou as tradições, os rituais religiosos do povo daquele momento. O povo, ele iam ao templo, exerciam a sua fé religiosa, porém somente através dos rituais. Eles levavam lá o seu sacrifício ou as suas ofertas ao templo, mas a sua vida ou a sua prática diária não condizia com os ensinamentos do Senhor, a forma que Deus exigia ou exige de cada um de nós. Bom, você que me ouve, talvez provavelmente você tem ou você pratica uma determinada religião, seja ela católica, seja ela evangélica, enfim, seja qual religião for. Mas somente praticar ou exercer os rituais, ou a liturgia, ou a tradição daquela determinada instituição não é suficiente. E Miqueias, ele teve essa percepção, ele teve essa percepção, esse entendimento do que estava acontecendo naquele momento no meio do povo em relação à fé, à prática cristã. Olhando para nós, nos nossos dias, a palavra que eu posso usar em relação à fé, à prática, à adoração, na sua grande maioria, é lastimado. Chega a enojar quando comparamos com as Escrituras, quando comparamos com aquilo que Deus exige dos seus fiéis. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus está à procura
dos verdadeiros adoradores. Deus está à procura. Meu querido, tenta entender esse versículo. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Enquanto que as religiões só se preocupam, na sua grande maioria, em arrecadar fundos, em aumentar o seu rebanho, em fazer com que a igreja cresça, quando deveriam melhorar a adoração, buscar a verdadeira vontade do Senhor, indiferente da quantidade ou dos rendimentos que estão recolhendo, infelizmente. É lamentável, a palavra é essa, lamentável. Mas que você nesta manhã, você que me ouve, tem essa percepção do profeta Miqueias, consiga compreender a real vontade do Senhor para a sua vida. Miqueias, ele teve essa percepção: como que eu vou me aparecer diante do Senhor? Porque ir à igreja não é somente ir à igreja, não é apenas um encontro social. Muitos, pela pressão religiosa, eu vou na igreja hoje porque domingo passado eu não fui e o pastor vai chamar a minha atenção. Eu vou na igreja hoje porque já tem mais de tanto tempo que eu não vou na igreja. Misericórdia. Eu vou na igreja porque meu pai me obriga a ir na igreja. Eu vou na igreja porque eu estou interessado numa menina que é da igreja. E a igreja não é simplesmente um encontro social. A igreja, ela ainda é a casa de Deus. O salmista disse essas palavras: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu querido, como eu vou me aparecer diante do Senhor? Como eu vou me prostrar diante do Senhor? Ir à casa do Senhor é encontrar-se com o Senhor. Eu vou porque eu canto no coral. Eu vou porque eu vou ter uma oportunidade na igreja. O salmista, quando ele fala da alegria de ir à casa do Senhor, ele está falando: eu vou estar em comunhão com meu Deus. Eu vou buscar intimidade com meu Deus. Eu vou ouvir o meu Deus falar comigo. Aleluia. Como você tem se prostrado diante do Senhor? Como você tem aparecido diante do Senhor? Tem pessoas que, ou a grande massa, ainda não compreenderam que a casa do Senhor, ela é um lugar santo, é um lugar de adoração, de comunhão, é um lugar de perdão, onde a graça de Deus se manifesta. E é triste ver ainda nos nossos dias aquilo que Jesus corrigiu quando ele veio a esta terra. O que é, pastor? A igreja se tornar em um lugar de comércio, uma casa de câmbio, misericórdia. Mas a pergunta, a percepção do profeta é esta: é através dos rituais, é eu levando lá o meu carneiro, porque nesse período era oferecido carneiros, cabritos, enfim, era a oferta pelos pecados que o povo levava até o templo e entregava ao sacerdote, que então queimava o sacrifício como oferta para cobrir os pecados. O povo estava somente na liturgia ou somente nos rituais. Estar em uma igreja não é simplesmente fazer parte
é estar em comunhão com Deus. Em um período da história, o profeta vai dizer assim: olha, esse povo que me chama pelo nome, eles me honram somente com a palavra, somente com a boca, mas o coração está longe de mim. Isso foi o Senhor que disse à igreja. Você que esteja atento, tenha essa percepção. Como está a sua vida? Ela está no altar, ela está no centro da vontade de Deus? Ou você somente como o profeta está aqui, exortando o povo, somente práticas religiosas, ou tradições religiosas, ou rituais religiosos? A resposta de Deus para o profeta foi o que nós lemos no versículo 8: ser humano, você já foi informado, olha, a palavra de Deus já te informou. Você já foi informado do que é bom, do que o Senhor exige. Pastor, e o que é? Olha o que a Bíblia diz: haja com justiça. A primeira coisa, já ouviu aquela questão de 2 pesos e 2 medidas? É o que a Bíblia diz, que a balança enganosa é abominável ao Senhor. A Bíblia diz isso. E no nosso dito popular, usamos a expressão 2 pesos e 2 medidas. Meu querido, a vida cristã tem que ser uma prática de justiça diária. Você não pode, por exemplo, ser na igreja, levar os seus rituais, cumprir as suas práticas religiosas, e no cotidiano ser outro. Agir de forma parcial. Na igreja você é no seu trabalho você é outro, na rua você é outro, no comércio você é outro. 2 pesos e 2 medidas, balança enganosa. O Senhor exige dos seus fiéis que haja com justiça, que seja imparcial, que tenha uma vida justa, íntegra, diante do Senhor na igreja e diante dos homens. Glória a Deus. É isso que Ele exige. Haja com justiça. Não seja parcial, não tenha 2 pesos, 2 medidas. Haja com justiça, para que a sua luz resplandeça. Eu tenho visto tantas coisas horríveis no seio da igreja, mas não estou aqui como juiz, estou como profeta, usando daquilo que Deus revelou ao profeta Miqueias, que nós, inclusive eu, como igreja do Senhor, possamos agir com justiça, com integridade, com verdade, sem interesses, sem mentiras, sem hipocrisia, vivendo verdadeiramente a verdade de Deus. Não estou falando em perfeição, porque ninguém o é, mas nos esforçarmos a sermos justos, a agirmos com justiça, porque o Senhor exige dos seus fiéis. E o que mais? A segunda coisa que Ele diz, para que nós possamos amar, olha que coisa linda, amar a graça, ou amar a misericórdia. O que isso significa? É um coração voltado ao perdão. Um coração ou uma vida voltada à prática do perdão, a ser misericordioso. Agir pelo amor, porque a misericórdia, ela é uma parte, se eu posso dizer assim, da misericórdia. E nós temos que amar a misericórdia. Estar prontos a perdoar.
aqueles que nos perseguem, aqueles que nos afrontam, aqueles que infelizmente lutam contra a causa do Evangelho. Ame a graça, ame a misericórdia. E por fim, ele vai dizer aqui também no versículo 8 do capítulo 6 de Miqueias, ele vai dizer: ande em pureza. Eita mistério, hein? Ande em pureza para com seu Deus. Lembra da palavra que ele disse ao povo de Israel? Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Tenham uma vida de santidade, uma vida de pureza diante do Senhor, e que a sua vida reflita isso, não somente como por meio dos rituais. Pastor, eu dou meu dízimo, pastor, eu dou oferta, pastor, eu faço voto. Meu querido, que a sua vida reflita isso fora da igreja.